A gestação é um dos maiores gatilhos para os pacientes com lipedema. Mas, por receio, muitos profissionais deixam o paciente desassistida no momento que elas mais precisam. Hoje, eu vou te mostrar, com base na fisiologia e na biofísica, como tratar o paciente com lipedema sem pôr em risco a mamãe e o bebê durante a gestação. Eu sou a professora Janaína Alves, especialista em dermatofuncional, e a minha missão neste canal é desmistificar o lipedema e a eletroterapia para você, acadêmico de fisioterapia ou profissional que já trabalha na área da dermatofuncional. Então, se você ainda não segue esse canal, começa a seguir agora para você não perder nenhum conteúdo que eu coloco aqui. Não deixe de compartilhar com outros profissionais e curtir esse vídeo para que você tenha acesso a muitos outros vídeos através do YouTube. É muito comum a gente ter receio de atender pacientes com gestação. Ou seja, essa mulher está grávida, já abre uma sirene, um alerta, uma luz vermelha na nossa cabeça de, meu Deus, o que eu posso e o que eu não posso fazer com ela. E quando a gente olha para uma paciente gestante e ainda portadora de lipedema, eu acho que esse alerta para a cabeça de vocês estoura 3 vezes mais. O que acontece quando a gente pensa no paciente com gestação, principalmente associado ao lipedema? Primeiro que estudos voltados para gestantes de uma forma geral são muito poucos que a gente encontra por alguns critérios. O primeiro critério que a gente encontra é que estudos para serem realizados com seres humanos precisam da aprovação do comitê de ética. E, na grande maioria, o comitê de ética não aprova estudos porque tem risco de ter alguma consequência ou alguma sequela com o bebê. Então, a maioria dos estudos que a gente tem relacionados à gestação são feitos com animais e não com seres humanos. Existem vários estudos com seres humanos, mas poucos abordando especificamente em relação a uma gestante, principalmente quando a gente fala sobre lipedema. Quando a gente olha para lipedema, então, pouquíssimos artigos têm atuais, né, no mercado mostrando sobre tratamento para lipedema. Mas a gente entende que a biofísica ela é veterana em muitos sentidos quando a gente pensa em equipamentos que podem ser utilizados em pacientes. E isso não foge à regra quando a gente entende do paciente gestante. Então, a primeira coisa é entender que uma paciente grávida, ou seja, uma gestante portadora de lipedema, ela vai ter complicações a mais do que uma gestante que não é portadora. E isso faz total sentido quando a gente entende a fisiologia do que é o lipedema. Então, a gente sabe que essa paciente ela vai inchar muito mais, ela vai aumentar o peso corporal dela muito mais, e isso não significa ser um risco, por exemplo, de um período gestacional, para ela ter uma pré-eclâmpsia ou ter alteração de pressão durante a gestação, né? Ser uma hipertensa gestacional ou até mesmo evoluir para uma diabetes gestacional. Eu posso dizer isso para vocês por experiência própria, porque eu sou gestante nesse exato momento do vídeo, né? E sou portadora de lipedema e já estou na minha segunda gestação. Então, eu tive a primeira gestação da minha filha, né? Que nesse vídeo há 4 anos atrás, e estou agora na gestação do meu segundo filho. E eu posso te afirmar que o inchaço, principalmente quando você está ali no final do segundo para o terceiro trimestre, ele aumenta absurdamente, mesmo que você tenha uma boa alimentação e mesmo que você tenha uma boa prática de atividade física. E isso é normal e esperado para uma paciente gestante com lipedema. Primeiro fator que envolve isso é o fato da alteração hormonal que a gente tem, que isso já faz com que a gente tenha mais retenção. Primeiro que o bebê começa a comprimir as grandes artérias e veias da região do quadril, principalmente da região inguinal, que dificultam esse retorno venoso, fazendo com que você acumule mais líquido dos membros inferiores, isso independente de você ter lipedema ou não. Quando isso pensa no paciente com lipedema, que na grande maioria dos pacientes com lipedemas, eles já possuem alguma alteração vascular, pode não ser uma alteração plausível, por exemplo, de uma intervenção cirúrgica, mas já vai ter uma certa dificuldade do retorno venoso. E aí, se você olha para essa gestante, que já tem isso natural pela gestação, e ainda é portadora de lipedema, esse inchaço aumenta muito mais. Para vocês terem ideia, na primeira gestação que eu tive, né, a gestação da minha filha, eu engordei quase 40 quilos, né? Engordei, entre aspas, que se a gente olhar, não foram 40 quilos de percentual de gordura, né? Mas isso tudo envolvido ao inchaço. Quem olhava para mim no final da gestação se assustava pelo fato de eu ter chego num peso muito elevado. Eu passei de 100 quilos com ela, cheguei a mais ou menos 107 quilos no dia do parto, justamente por inchaço e edema. Você via nitidamente que eu estava muito inchada. E não diferente está acontecendo nessa minha segunda gestação. Meu primeiro trimestre foi ótimo, foi excelente, sem problema nenhum de inchaço. Chegando já no finalzinho agora do segundo, eu já entrei no terceiro trimestre, eu estou muito inchada. E não mudei a alimentação, não mudei a atividade física, não mudei nada na minha rotina que justificasse isso. Apenas o aumento do bebê, que não tem para onde a gente fugir, e principalmente o fato de ter lipedema. Então, professora, o que a gente pode fazer para ajudar essa paciente nesse período?
A primeira coisa, quando a gente fala de inchaço que vem na nossa mente, é a drenagem linfática. E eu abro uma oportunidade aqui para vocês sobre a discussão da drenagem, que não é que ela seja indispensável, mas ela também não é uma técnica ouro para paciente com lipedema quando a gente olha para período gestacional. Primeiro que, dependendo do período gestacional que a paciente já esteja, ela tem várias dificuldades para ficar deitada em decúbito laterais e até mesmo em decúbito dorsal. Decúbito ventral, esquece, porque a não ser que você tenha realmente uma clínica preparada para gestante com aquele buraco para encaixar a barriga, esquece, ela não consegue deitar em decúbito ventral. Então, no máximo, os decúbitos laterais e decúbito dorsal. Por exemplo, eu sou uma que deitar de decúbito dorsal totalmente, sem fazer flexão de quadril e joelho, muitas das vezes incomoda muito a minha lombar. Então, fazer a drenagem linfática de uma forma geral para essas pacientes pode ser um alívio, mas pode ser um desconforto de acordo de como ela fica em relação ao posicionamento. Então, tem que se atentar na hora de você decidir realizar a drenagem linfática com esses pequenos critérios. Caso sua paciente se sinta confortável, a drenagem vai ajudar ela a ter uma melhora de qualidade ali de vida. Mas sabe que você vai drenar ela hoje, amanhã ela vai estar inchada tudo de novo. Então, uma das sugestões que eu sempre faço para as pacientes e eu uso na minha rotina, né, gestacional é o uso da meia compressiva. Eu, particularmente, trabalho para cima e para baixo, né, dentro de sala de aula, subo dessa escada, ando para lá e para cá, ou no consultório para cima e para baixo. Eu não consigo usar a meia compressiva durante o dia. Não é confortável para mim, me incomoda. E a meia ela não é feita para ser incômoda, né? Se a meia está machucando, se ela está incomodando, ela não está certa. Então, eu uso a meia para dormir. Então, para mim, é excelente a estratégia, porque eu estou no ar-condicionado, para mim fica ótimo. Então, eu durmo com a meia, acordo de manhã com a perna extremamente desinchada, consigo trabalhar o dia inteiro e repito novamente à noite, né? Quando eu chego em casa e coloco a meia novamente. Então, não há restrição de você indicar para essa paciente a utilização da meia, a não ser que ela tenha alguma doença arterial aí previamente. Aí, se ela tiver, o uso da meia se torna contraindicação, mas não pela gestação e não pelo lipedema, e sim pela doença periférica arterial que ela venha a ter, tá? Outra sugestão que eu sempre faço é o uso do ultrassom. O ultrassom, por mais que as pessoas pensem que ele é uma contraindicação, ele não é uma contraindicação. Ele pode ser utilizado no período gestacional. A contraindicação em gestantes é apenas na região abdominal, que afinal a gente sabe que o ultrassom ele tem melhor propagação da sua onda em regiões aquosas, em regiões com bastante água. E o bebê está onde? Dentro do líquido amniótico, que é composto por maior parte de águas, proteínas, glicosaminas, mas principalmente água. Então, se a gente olha, utilizar ultrassom no abdômen de uma gestante não faz sentido, a não ser que você queira botar o bebê para ficar numa rave lá dentro, pelas ondas estacionárias geradas pelo ultrassom e pela movimentação mesmo da onda mecânica gerada por ele. Então, a gente não faz ultrassom na região abdominal, mas isso não te impede de utilizar ultrassom nos membros inferiores da gestante. E o ultrassom, como ele melhora essa qualidade do tecido, melhora a viscosidade, melhorando inclusive a melhora da circulação, ajuda muito com que esse retorno venoso funcione mais adequadamente e diminua esse processo inflamatório que acontece até mesmo no período gestacional e piore o estado do lipedema. Então, o ultrassom ele pode ser sim um recurso que vocês vão utilizar aí na prática clínica de vocês com pacientes com lipedema. Outra técnica que eu recomendo muito, e eu inclusive faço em mim, é a microcorrente. A microcorrente ela vai ajudar nesse processo anti-inflamatório, vai ajudar nessa regulagem do tecido, na melhora da qualidade, nos quadros álgicos de uma forma geral. Então, sim, a gente pode utilizar a microcorrente. Para quem já segue aqui o canal, sabe que eu recomendo o uso, né, da microcorrente, né, em faixas compridas, ou seja, em eletrodos a metros. A única diferença é que você não vai conseguir colocar ele na região da crista ilíaca, porque vai ter o bebê ali te atrapalhando na adaptação. Então, você vai precisar colocar a faixa um pouquinho mais para baixo, já quase na região da pubis ali, para conseguir pegar ambas as pernas. Mas fora isso, pode seguir normal com a sua microcorrente sem problema nenhum. E outra técnica que eu indico bastante é o próprio laser. O laser vermelho, eu adoro utilizar o ILIB nesses casos, porque é muito mais prático, eu consigo colocar o ILIB e continuar trabalhando, né, dependendo do que eu tiver ali na minha rotina do dia, e ajuda bastante na questão da disposição, da insônia, né, da melhora da qualidade do sono, inclusive no processo anti-inflamatório gerado pelo lipedema, né? Ou seja, como o lipedema gera uma inflamação, o laser consegue dar uma controlada nesse processo do próprio lipedema. São algumas dicas que eu trago para vocês, né, de vocês atenderem pacientes gestantes, pensarem nessas possibilidades, caso vocês tenham no consultório, senão acaba sendo o recurso manual mais clássico, que é realmente a drenagem linfática. E aí a melhor solução é a drenagem associada ao enfaixamento, ou seja,
drena a paciente, finaliza com o uso da meia compressiva, né? Ou faz enfaixamento elástico, se você preferir aí no seu consultório, para que ela se tenha realmente um tempo de redução de edema mais prolongado. Mas saiba, não é porque ela está grávida que ela e tem portadora de lipedema que a gente faz só cafuné e manda ela embora. A gente tem diversos recursos que a gente pode utilizar que não vão prejudicar o bebê, que não vão fazer uma formação fetal, mas que vão melhorar muito a qualidade de vida dessa gestante nesse período que ela vai estar gerando o maior, né, a melhor coisa da vida dela, que é o bebezinho dela. Então, pense nessa possibilidade, é um mercado que ainda é muito pequeno na prática clínica. As pessoas pensam na gestante muito mais pensando na urogineco ali, né, na reabilitação pélvica, ou até mesmo no pensamento do Pilates, mas esquece que nós, da dermatofuncional, podemos sim atuar atendendo esses pacientes, trazendo qualidade de vida. E se você quiser saber mais sobre parâmetros, frequências e tudo mais, para isso eu só consigo te ajudar dentro da plataforma. E por isso eu te faço esse convite para vir fazer parte da plataforma Dominando a Eletroterapia. Então, se você quer saber mais sobre lipedema, sobre terapias específicas para trabalhar com pacientes, inclusive trabalhar junto comigo em casos clínicos dos seus pacientes, para decidirmos juntas os melhores protocolos que você pode utilizar com o que você tem aí no seu consultório, venha fazer parte também da plataforma Dominando a Eletroterapia. E para você saber quais são os planos que a gente tem disponível, vá na descrição desse vídeo, acesse o site oficial da plataforma e verifique qual cabe dentro do seu plano de estudos. E não perca a oportunidade de conhecer mais a fundo sobre lipedema e eletroterapia. Te espero no próximo vídeo.